Eles sorriram, ergueram as taças e disseram, com voz doce e falsa, obrigado pelo presente de casamento. Meus pais, que haviam vendido às escondidas a única coisa que meu avô deixou para mim, a casa do lago, meu refúgio, o lugar onde guardava cada verão da minha infância, as tardes pescando, os concertos aprendidos com paciência, os pores do sol que pintavam o céu de ouro sobre a água. Não era apenas uma propriedade. Era o único lugar onde me senti verdadeiramente vista. E eles a trocaram por ela. Pelo casamento de minha irmã, um espetáculo de $150 mil, flores importadas, vestido vindo da França, orquestra, champanhe francês, fontes d'água e fogos de artifício. Enquanto eles se banhavam nos elogios pela generosidade, ergueram os copos na minha direção, rindo, como se eu fosse uma ingênua. Obrigado pelo presente, disseram. Mas o que não sabiam é que eu já tinha visto os documentos falsificados, que já havia conversado com os compradores, que um advogado trabalhava silenciosamente ao meu lado, e que naquele exato momento em que brindavam em seu salão de baile luxuoso, estavam a poucas horas de perder tudo aquilo que achavam ter conquistado impunemente. Sorri de volta. Esperei. E então, com calma, sugeri, deem uma olhada no correio quando chegarem em casa. O que encontraram lá mudou tudo. Esta não é apenas uma história de traição. É o relato de como recuperei o que era meu por lei, por justiça e por tudo que aquele lugar representava. E quando você chegar ao final, vai entender por que às vezes a melhor vingança é aquela que eles só percebem quando já é tarde demais. Clary Emerson tinha 36 anos, era arquiteta em Boston e conhecida por um estilo que unia determinação silenciosa e projetos elegantes, capazes de transformar o caos em harmonia. Vivia sozinha por escolha, em uma rotina tranquila dedicada ao trabalho. Mas por trás dessa fachada serena havia uma mulher moldada pelos verões na cabana à beira do lago e verões que lhe ensinaram o valor do silêncio, a força da resiliência e um vínculo que um dia significou tudo. Todos os anos, ainda criança, Clary fazia as malas e embarcava no trem rumo ao norte, em direção ao Lago Viman, onde ficava a cabana de madeira desgastada pelo tempo, construída pelas mãos de seu avô, Jack Whittaker. Aqueles 3 meses eram sagrados, um contraste absoluto com a agitação e a indiferença da vida na cidade. Enquanto outras crianças iam para acampamentos ou passavam horas em frente à TV, Clary aprendia a lixar madeira, a pescar com paciência e a ouvir o silêncio que tomava conta do lago ao entardecer. Jack não era apenas seu avô. Era seu mestre, seu protetor e, de muitas formas, seu porto seguro. Um carpinteiro aposentado que passará a vida trabalhando com as mãos, valorizando o que durava. Vigas de carvalho, dobradiças de ferro e promessas cumpridas. Ele chamava a cabana de Arbor's Rest e para Clary, era exatamente isso, um refúgio. Cada tábua do assoalho, cada rangido do pier guardava uma memória. Cada verão era marcado por pequenos rituais, o café da manhã na varanda com 2 canecas fumegantes lado a lado, as varas de pescar ao amanhecer, o cheiro de pinho misturado à serragem enquanto Jack consertava algo que na verdade nunca precisava de conserto. Clary tinha uma irmã, Heather, 5 anos mais nova. Heather também visitava a cabana, mas nunca ficava muito tempo. Onde Clary enxergava paz, Heather via tédio. Sempre apressada em voltar para os amigos, para o celular, para os confortos da cidade. Heather era bonita, extrovertida e acostumada a ser o centro das atenções, enquanto Clary preferia se manter à sombra, trocando almoços sociais por livros e saltos altos por botas de trilha. Seus pais, Elizabeth e Thomas, sempre sintonizados na frequência de Heather, elogiavam seu charme e atendiam a cada desejo dela, enquanto Clary era deixada para se virar sozinha. Não era ódio que ela sentia, mas uma compreensão silenciosa. Nunca seria a prioridade de ninguém exceto de Jack. Foi ele quem notou quando Clary, aos 10 anos, parou de falar por semanas, magoada por algo que uma professora dissera. Foi ele quem lhe deu o primeiro jogo de lápis de desenho técnico quando mostrou interesse por construção. E foi ele quem, nos verões em Arbor's Rest, fez com que ela se sentisse exatamente onde deveria estar. Aos 16, Jack deixou Clary guiar o barco sozinha pelo lago. Aos 22, recém-formada, ensinou-a a preparar a cabana para o inverno. E quando ela conseguiu seu primeiro emprego em um escritório de arquitetura, foi Jack quem lhe enviou uma carta de 3 páginas, à mão, dizendo o quanto se orgulhava dela. 6 anos atrás, Jack faleceu. Não foi uma surpresa, mas a dor foi avassaladora. Todos assumiram que a cabana seria dividida ou vendida. Mas quando o advogado leu o testamento, um silêncio pesado tomou conta do ambiente.
A minha neta Clary, que entende o valor da solidão e o significado de uma vida tranquila, deixa o Arborshest e tudo o que ela contém. O ar ficou denso. Clary lembra do sorriso forçado da mãe, fino e cortante. Você sempre foi a favorita dele, disse Elizabeth, com uma doçura que escondeva espinhos. Seu pai desviou o olhar. Heather cruzou os braços, claramente irritada. Mas Clary não ouviu nada disso. Só conseguia pensar que mesmo depois da morte Jack a enxergara. Ele compreenderá o que aquela cabana significava. Não era apenas um imóvel. Era memória. Era lar. Os anos seguintes foram de muito trabalho. Clary se dedicou aos projetos, criando espaços que refletiam o equilíbrio e a simplicidade que aprenderá com Jack. Mas de tempos em tempos escapava para Arborshest, limpava as calhas, consertava o telhado, percorria as trilhas que ele costumava caminhar. O lugar seguia intocado, um santuário preservado pelo tempo, até que em um verão, percebeu que algo estava errado. Uma luz acesa onde não deveria, uma porta entreaberta, uma moldura de foto deslocada. O silêncio, que sempre a acolhera, agora parecia esconder algo. E assim, o mundo que ela construíra com tanto cuidado, sustentado por lembranças, estava prestes a desmoronar. Clary sentou-se na poltrona de couro gastado do escritório de Mr. Hollingsworth, o advogado de confiança de seu avô, as mãos quietas sobre o colo. A luz do sol filtrava pelas cortinas de renda, desenhando padrões sobre a mesa de mogno onde seus pais, Elizabeth Thomas, e sua irmã, Heather, estavam sentados rígidos. Fazia 3 meses que Jack falecera, e aquele era o dia em que suas últimas vontades seriam reveladas. Clary tentará se preparar para qualquer coisa, mas não esperava que a leitura do testamento se transformasse em um barril de pólvora prestes a explodir. Mr. Hollingsworth ajustou os óculos e começou a ler. Alguns legados modestos para amigos antigos e instituições de caridade. Até que chegou o momento que mudaria tudo. A minha querida neta Clary Emerson leu ele pausadamente, que sempre honrou a solidão, o trabalho manual e a paz do lago e que, como eu, sabe que alguns lugares são sagrados. Deixo a casa do lago, com todo o seu conteúdo, exclusivamente e em sua totalidade. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Clary segurou a respiração, o coração acelerado não por ganância, mas por uma emoção que não conseguia nomear, algo entre gratidão e uma dor profunda, como se, mais uma vez, Jack a tivesse visto quando ninguém mais o fizera. O peso daquilo que a casa representava para Clary a esmagava em silêncio. Não eram apenas as memórias de verões dourados, nem a infância que se entrelaçava nas vigas de madeira e nas pedras da lareira. Era a essência do próprio Jack, seu avô, encapsulada naquele lugar. Uma gratidão quieta e dolorida a invadiu, mas se dissipou tão rápido quanto uma brisa no lago quando ela ergueu os olhos e viu as expressões ao redor. Os lábios de Marianne se curvaram em um sorriso fino, tão afiado quanto o corte de uma faca embainhada. Claro que ele deixou para você, Clary disse, com uma voz que rangia como gelo sob os pés. Sempre teve um fraco por você. Jack nunca soube esconder isso. Ao lado dela, David se mexeu na cadeira, o desconforto estampado em cada linha do seu corpo. Aquela casa deveria ter sido dividida entre as meninas. Isso sim seria justo, não entregue como um prêmio. Clary abriu a boca, mas antes que pudesse falar, Heather a interrompeu com uma risada seca, carregada de algo que não era apenas surpresa. Você está me dizendo que ele deu tudo para ela? Tudo? Sua voz cortava o ar como uma lâmina. Só para Clary. Nenhuma parte. Eu também passei verões lá, sabe? Tenho memórias. Fazia parte daquele lugar. Clary manteve a voz firme, embora as palavras pesassem como pedras. Heather, eu sei o que significa para você também. Nunca pedi por isso. Não fazia ideia dos planos dele. Mas se quiser, quem sabe a gente não vai juntas algum dia. Heather bufou, desviando o olhar com um gesto de desdém. David cruzou os braços, recostando-se na cadeira como se a distância pudesse amenizar o amargor. Aquele lugar vale uma fortuna hoje. Ele sempre a tratou como a filha que nunca teve. Isso só prova. Clary buscou o olhar de Mr. Hollingsworth, que ao menos teve a decência de parecer levemente constrangido. Seu avô foi muito claro, confirmou, ajustando os óculos. Deixou a casa exclusivamente para Clary. Atualizou o testamento no ano passado. Tenho por escrito, e em vídeo. O trajeto de volta a Boston naquela noite foi um túmulo de silêncio. Clary sentou-se no banco de trás enquanto os pais sussurravam à frente, Heather olhando fixamente pela janela, o rosto uma máscara de ressentimento mal disfarçado. O ar entre eles havia se transformado, denso com o que não era dito. Ao chegar em casa, Clary chutou os sapatos para longe e sentou-se na beira da cama,
os dedos trêmulos ao abrir o velho diário que Jack lhe dera aos 16 anos. Na primeira página, sua caligrafia cuidadosa: se o mundo lhe virar as costas, volte para o lago. Ele estará lá. Construí aquele lugar para a paz, e espero que você encontre a sua também. Aquelas palavras ecoavam agora como um presságio. Jack sabia. De alguma forma, ele pressentira que chegaria o momento em que Clary precisaria de algo inabalável, um refúgio que ninguém pudesse lhe tirar. Mas em vez de paz, a herança havia aberto uma fenda na família, e Clary sentia o chão ceder sob seus pés. O ressentimento de Heather era uma brasa lenta, camuflada por sorrisos educados, mas que queimava a cada olhar trocado. E seus pais, em vez de esconderem a decepção, começaram a tratá-la de maneira diferente. Menos calor nas palavras, menos convites para jantares, comentários passíveis agressivos sobre filhas sortudas e netas preferidas. Clary não se arrependia de ter herdado a casa do lago, mas também não imaginara que o preço seria tão alto, tão rápido. Aquilo que sempre fora seu porto seguro agora pairava em sua mente como um presente envenenado, um dom e um fardo ao mesmo tempo. Ainda assim, ela se apegava às palavras de Jack. Se o mundo lhe virar as costas, volte para o lago. Não podia saber, então, que aquelas palavras seriam postas à prova de um jeito que jamais teria imaginado. Voltar a Boston naquela noite foi como carregar uma sombra que não se desgrudava. Clary sempre soubera que a casa do lago tinha um significado único para ela, algo que a família talvez nunca compreendesse. Mas a leitura do testamento revelara uma fratura muito mais profunda do que ela suspeitava. Por enquanto, enterrou aquelas emoções sob prazos de trabalho e plantas arquitetônicas, sua forma de sobreviver. A vida, ao menos na superfície, seguia em frente. Algumas semanas depois, a família se reuniu novamente, desta vez por um motivo festivo. Heather estava noiva. Tyler Morgan, filho de George Morgan, um empresário influente do interior de Nova York, havia pedido sua mão em casamento. Alto, impecavelmente vestido e educado daquela maneira obrigatória de quem nasceu em berço de ouro, Tyler trabalhava na empresa de consultoria financeira do pai e dirigia um carro que custava mais do que o aluguel anual do escritório de Clary. Ela o conhecera brevemente no Thanksgiving e o lembrava principalmente pelo sorriso encantador e pela indiferença polida a qualquer conversa que não girasse em torno dele mesmo. Ainda assim, Heather irradiava uma felicidade ofuscante. Ele me pediu em Paris, anunciou durante o brunch na casa dos pais, o anel de diamante refletindo a luz a cada gesto animado. Num terraço ao pôr do sol com vista para a Torre Eiffel. A mãe suspirou como se ouvisse a história pela primeira vez, e o pai sorriu com um orgulho que Clary raramente via dirigido a ela. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente. Heather sonhava com uma cerimônia digna de contos de fadas, um evento de destino em um resort exclusivo à beira-mar, em Rhode Island, com capela privada, vinícola e uma propriedade que comportava 200 convidados. O vestido foi encomendado a um ateliê parisiense. Uma orquestra de 10 peças foi contratada para a cerimônia e a recepção. Tyler insistiu em gravações com drones, incluindo uma tomada aérea dos votos, que Heather achou absolutamente cinematográfica. Clary assistia a tudo como uma espectadora distante. Não invejava aquele mundo, nunca lhe atraíra, mas a extravagância a fazia sentir-se cada vez mais estranha em sua própria família. Heather tratava o casamento como uma obra-prima pessoal, um projeto que consumia cada conversa, das flores aos convites, das listas de presentes às discussões acaloradas sobre a iluminação do salão. Numa noite, Clary a convidou para jantar, na esperança de um momento de conexão genuína. Entre um salmão grelhado e uma taça de vinho, arriscou. Sei que esse casamento deve estar custando uma fortuna. Não posso fazer muito, mas gostaria de contribuir com algo, $5.000, talvez para as flores ou fotógrafo. Heather piscou, atônita, antes de soltar uma risada seca, os olhos frios. Clary, que fofo. Mas não precisa. Os pais do Tyler estão ajudando, e os nossos também. Não precisamos da sua doação. Clary recostou-se na cadeira, ignorando a pontada na voz da irmã. Não é uma doação. Só queria ajudar. Heather afastou o comentário com um gesto, já acenando para o garçom. Tá tudo resolvido. Já está tudo planejado. Mas havia algo na maneira como ela disse aquilo que não soava certo. Tem certeza de que está tudo dentro do orçamento? Insistiu Clary. Heather a dispensou com um aceno. Totalmente. Papai disse para não nos preocuparmos. Eles têm um plano financeiro. Aquelas palavras, plano financeiro, ecoaram na mente de Clary muito depois do jantar. Seus pais nunca haviam sido exemplos de prudência.
Ela se lembrava de como, quando criança, eles se desdobravam para bancar as aulas de balé de Ritter, os celulares quebrados, os caprichos de moda, enquanto a ela diziam para arrumar um emprego de verão se quisesse materiais de arte ou uma viagem com a escola. A menção a um plano soava como um alarme mudo, mas persistente. Alguns dias depois, Clary ligou para a mãe sob o pretexto de um cumprimento casual, mas com uma intenção velada: descobrir o que, de fato, estava por trás daqueles sorrisos e promessas. A resposta veio em um tom leve demais, quase evasivo. Não se preocupe, querida. Seu pai e eu estamos cuidando de tudo. Mas Clary conhecia aquele tom. Era o mesmo de quando Ritter quebrava algo caro e eles fingiam que não era um problema. E pela primeira vez ela sentiu o medo se instalar. Não pelo casamento de Ritter, nem pela casa do lago, mas pela sensação de que, mais uma vez, estava à beira de algo que poderia desmoronar. E desta vez não tinha certeza se o lago seria suficiente para segurar as peças, mas que ao mesmo tempo não era. Cada detalhe alterado doía como uma traição silenciosa. A horta que ela plantara ao lado da casa, onde as ervas cresciam selvagens e perfumadas no verão, havia sido arrancada. No lugar, um canteiro impecável de flores ornamentais, dispostas com uma precisão que não combinava com o caos orgânico que sempre reinará ali. Ela reconhecia aquele estilo meticuloso, calculado, como se alguém tivesse tentado apagar não apenas suas plantas, mas as memórias que elas carregavam. Clary desligou o motor, mas não saiu do carro. O silêncio da manhã era cortado apenas pelo farfalhar das folhas e o distante grasnar de um corvo. Ela fechou os olhos por um instante, tentando se convencer de que, quando os abrisse, tudo estaria como antes. Que o signo de Arbor's-Rest voltaria a balançar levemente com a brisa, que o cheiro de madeira envelhecida e terra úmida a envolveria como um abraço. Mas quando os abriu, a realidade permaneceu intacta, cruel em sua indiferença. Foi o riso que a fez sair do carro. Vinha de dentro da casa, um som claro, descontraído, o tipo de risada que pertence a pessoas que não têm nada a esconder. Clary subiu os degraus do alpendre com passos lentos, como se cada tábua pudesse ceder sob seu peso. A porta estava entreaberta e através da fresta ela viu eles, um casal jovem, ele com uma xícara de café nas mãos, ela enroscada em um cobertor. Os dois sentados no sofá que ela havia comprado em uma liquidação anos atrás, depois de meses economizando. O sofá onde ela lia nos dias de chuva, onde Ritter se aninhava quando criança depois de brigar com os amigos, onde seu pai dormitara em tardes preguiçosas. O jornal caído sobre o peito. Olá! A voz de Clary saiu mais fraca do que ela gostaria. O casal se virou surpreso, mas não alarmado. Como se eles fossem os donos da situação. Oi? A mulher sorriu, amigável, como se Clary fosse uma vizinha que batia a porta para emprestar açúcar. Você deve ser a Clary, não é? Dorothy nos falou sobre você. Clary sentiu as palavras como um soco no estômago. Dorothy os conhecia. Isso significava que eles não eram invasores. Não eram estranhos. Eram moradores. E pior, moradores que tinham sido apresentados como os novos donos. Vocês estão alugando a casa? Ela perguntou, mesmo sabendo a resposta. Mesmo quando o homem balançou a cabeça, ainda sorrindo, como se lamentasse ter que desiludi-la. Não, na verdade compramos. Fechamos o negócio há algumas semanas. Sua mãe nos disse que você estaria passando por aqui eventualmente, que a gente deveria te mostrar o lugar se aparecesse. Sua mãe. As palavras ecoaram em sua cabeça como um sino dobrando afinados. Clary sentiu as mãos formigarem, o mundo ao seu redor desbotando nas bordas. Ela conhecia aquele tom de voz, aquele tom falso cuidadosamente ensaiado, como se cada sílaba tivesse sido pesada e medida para soar inocente. Era o mesmo tom que sua mãe usará no telefone quando falará do Andiman. O mesmo tom que seu pai adotava quando mentia sobre as contas, quando dizia que tudo estava sob controle. Minha mãe, Clary repetiu, a voz agora um fio de gelo. Minha mãe lhes vendeu esta casa. O casal trocou um olhar e pela primeira vez a mulher pareceu hesitar. Bem, tecnicamente foram seus pais. Eles assinaram os papéis. Disse que era uma surpresa para você, que você andava muito ocupada com o trabalho e que eles queriam aliviar sua carga. Aliviar sua carga. Clary riu em um som seco, sem humor, que soou estranho até para ela. Eles roubaram minha casa, ela disse, mais para si mesma do que para eles. E usaram minha assinatura. O homem franziu a testa, finalmente percebendo que algo estava muito errado. Olha, a gente não sabia de nada disso. Se há algum problema legal, podemos. Não há problema legal. Clary o interrompeu, a voz trêmula de uma raiva que ela não conseguia mais conter. Há uma fraude. E vocês estão no meio dela.
Ela se virou antes que eles pudessem responder, antes que a mulher pudesse estender a mão em um gesto conciliatório. Clary não queria conciliação. Queria respostas. E sabia exatamente onde encontrá-las. Quando ligou o carro, suas mãos não tremiam mais. Estavam firmes, quase duras, como se o choque tivesse se cristalizado em algo mais perigoso, uma certeza. Seus pais não apenas mentiram. Não apenas tomaram algo que era dela. Eles a traíram de uma forma que não tinha volta. E Clary, pela primeira vez na vida, não ia deixar barato. O ar escapou dos pulmões de Clary como se alguém lhe tivesse desferido um soco no estômago. Não era apenas a casa. Não era apenas a traição. Era o cinismo calculado por trás de cada movimento, cada assinatura falsa, cada centavo desviado. Seus pais não haviam apenas roubado seu passado. Estavam financiando o futuro de outra pessoa com ele. O futuro de Heather. A raiva queimou suas veias, tão intensa que por um segundo ela não conseguiu respirar. Jéssica não precisou dizer nada. A expressão no rosto de Clary já falava por si, uma mistura de nojo e determinação fria como gelo sobre lava. Eles não vão se safar disso, Clary murmurou, mais para si mesma do que para Jéssica. Sua voz não tremia mais. Era cortante, precisa, como a lâmina de um canivete sendo afiado contra a pedra. Não é só sobre o dinheiro. Não é só sobre a casa. É sobre o fato de que eles olharam nos meus olhos, ano após ano, e me chamaram de filha enquanto planejavam isso. Jéssica sentiu, os dedos já voando sobre o teclado. Então vamos fazer com que paguem por cada mentira. Primeiro, a casa. Ela girou a tela do laptop para Clary. O registro da propriedade ainda está em seu nome nos arquivos do condado. A transferência foi feita com documentos fraudulentos, o que significa que legalmente Arbors Hash ainda é sua. Os Petersons são vítimas tanto quanto você. Eles compraram uma propriedade que nunca esteve à venda. E o dinheiro? Clary apertou os punhos sobre a mesa, as unhas cravando-se nas palmas. Isso é roubo qualificado. Jéssica não hesitou. Vamos entrar com uma ação criminal contra seus pais por fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita. E não vai parar por aí. Ela abriu outra pasta, desta vez com cópias de e-mails. Consegui acesso aos registros do cartório de Vermont. A Pamela Hoare já confirmou por escrito que seu selo foi roubado. Isso invalida a notarização. Sem notário válido, a venda não tem valor legal. Clary absorveu cada palavra como se fossem balas sendo carregadas em uma arma. Quanto tempo? Para reverter a venda? Com a prova que temos, uma liminar pode ser emitida em 48 horas. Os Petersons vão ter que devolver a propriedade. E eles vão receber seu dinheiro de volta, Jéssica garantiu. Quanto aos seus pais, ela fez uma pausa escolhendo as palavras com cuidado. Isso vai além do civil. Estamos falando de processo criminal. Fraude dessa magnitude? Eles podem enfrentar pena de prisão. Prisão. A palavra ecoou na mente de Clary como um sino funesto. Ela imaginou seu pai, sempre tão orgulhoso de seu bom nome na comunidade, sendo algemado. Sua mãe com suas lágrimas manipuladoras, tendo que explicar a Heather por que o vestido de noiva de $12.000 seria usado atrás das grades. Eles vão tentar se justificar, Clary disse, finalmente. Vão dizer que foi um mal-entendido, que achavam que tinham o direito, que era melhor assim. Jéssica fechou a pasta com um estalo seco. Deixe-os tentar. A lei não se importa com desculpas. Se importa com provas. E nós as temos. Clary se levantou, a cadeira rangendo contra o piso de madeira. Ela olhou pela janela do escritório, onde o céu de Boston já escurecia, pintado em tons de cinza e roxo. Algum lugar além daqueles arranha-céus, seus pais estavam jantando, talvez até brindando ao sucesso da venda, sem a menor ideia de que o chão sob seus pés já estava desmoronando. Eu quero tudo, Clary disse, virando-se para Jéssica com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito. A casa, o dinheiro. E quero que eles olhem nos meus olhos quando entenderem que perderam. Jéssica sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de uma mulher que sabia exatamente como transformar justiça em uma faca afiada. Então é isso que vamos fazer. Catedral de opulência, onde cada detalhe gritava dinheiro que não era deles. Clary percorreu o salão com passos medidos, um sorriso educado nos lábios, enquanto seus dedos roçavam discretamente o envelope dentro da bolsa. Não era um convite. Era uma sentença. A mesa principal brilhava sob o peso de arranjos florais que custavam mais do que o salário mensal de muitos dos funcionários que agora serviam os canapés. Heather, radiante no centro da atenção, ergueu sua taça para um brinde. A família disse, com uma voz doce que soava como veneno para Clary. Aqueles que nos apoiam incondicionalmente, mesmo quando isso significa abrir mão de seus próprios sonhos.
O riso contido de Clary não passou despercebido por Jéssica, que observava tudo de uma mesa estratégica perto da saída. Um aceno quase imperceptível entre elas selou que já estava decidido. O momento era agora. Clary não esperou pelo bolo. Não esperou pela primeira dança. Enquanto a orquestra iniciava uma valsa e os convidados se perdiam na euforia do champanhe, ela se aproximou do microfone no palco. Um silêncio incômodo tomou conta do salão quando o som foi cortado. Todos os olhos se voltaram para ela, primeiro com curiosidade, depois com uma tensão que só crescia. Eu também gostaria de fazer um brinde, começou Clary, sua voz clara cortando o ar como uma lâmina. Mas não a família. A verdade. O sorriso de Heather congelou. Tyler abaixou sua taça lentamente, como se pressentisse a tempestade. Clary abriu o envelope e retirou um maço de papéis que segurou à mostra para que todos vissem. Ela ergueu um documento. É a escritura original da Casa do Lago, assinada por meu avô. Outro papel, é a transferência fraudulenta feita sem meu consentimento. E ela segurou uma foto ampliada. É a assinatura forjada no meu nome, comparada à minha assinatura real. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguém riu nervosamente. Outro convidado sussurrou, isso não pode estar acontecendo. Eu poderia ter deixado passar, continuou Clary, seus olhos fixos em Heather. Poderia ter esperado, como me disseram que era o certo. Poderia ter engolido o roubo, a humilhação, a hipocrisia de ver meu legado transformado em adereço para um espetáculo de mentiras. Mas sabe, Heather? Ela sorriu, e desta vez não havia doçura nenhuma. Sacrifício não é quando você tira algo de alguém à força e depois a chama de santa por não gritar. Sacrifício é quando você escolhe perder para que outro ganhe. E Clary deixou os papéis caírem sobre a mesa com um estalo seco. Eu não escolhi perder. Vocês escolheram por mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de uma cadeira sendo empurrada com violência. Seu pai se levantou, o rosto vermelho de raiva ou vergonha. Clary já não conseguia distinguir. Você está arruinando a noite da sua irmã. Ele gritou, a voz trêmula. Não, Clary respondeu, calma. Vocês arruinaram. Há meses. Eu só estou mostrando o que fica por baixo do verniz. Jéssica se aproximou acompanhada por 2 homens de terno, um deles segurava um mandado judicial. Os seguranças do local hesitaram, mas um aceno da advogada foi suficiente para que recuassem. Senhores e senhoras, Jéssica tomou a palavra, sua voz cortante como aço. Por ordem do tribunal, todos os bens adquiridos com os fundos obtidos ilegalmente da venda desta propriedade estão, a partir deste momento, congelados. Isso inclui este evento. A conta será auditada, e cada centavo gasto aqui hoje será devolvido ou contestado em juízo. Heather soltou um grito abafado, as mãos tremendo sobre o buquê. Tyler a segurou pelos ombros, mas seus olhos estavam fixos em Clary, uma mistura de ódio e algo que quase parecia respeito. Você é uma monstro, Heather sussurrou, as lágrimas escorrendo pela maquiagem impecável. Clary pegou sua bolsa e se virou para sair. Antes de cruzar as portas, porém, olhou para trás uma última vez. Não, querida, disse baixa, só para que Heather ouvisse. Eu sou o que vocês fizeram de mim. E então, enquanto os convidados ainda tentavam processar o que haviam acabado de presenciar, Clary saiu do salão, não como a irmã que havia sido apagada, mas como a mulher que acabará de reescrever sua própria história. Do lado de fora, o ar noturno era fresco, quase libertador. Ela respirou fundo, sentindo o peso de anos de silêncio se desprender dos ombros. Jéssica se juntou a ela, oferecendo um copo de uísque, o bom dessa vez. Eles vão tentar contra-atacar, avisou a advogada. Clary tomou um gole, sentindo o líquido queimar deliciosamente. Que tentem. Porque agora, pela primeira vez em muito tempo, ela não estava mais pedindo permissão para existir. Estava tomando o que sempre lhe pertenceu. O salão de baile reluzia sob o brilho de lustres de cristal, um jardim de orquídeas douradas entrelaçadas em arranjos que custavam mais do que alguns salários mínimos. A orquestra, agora completa, enchia o ar com notas de Tchaikovsky enquanto fogos de artifício explodiam no céu, sincronizados com cada crescendo. Garçons de luvas brancas deslizavam entre as mesas como fantasmas elegantes, servindo pratos que levavam nomes em francês e vinhos importados de vinícolas que só aceitavam encomendas por convite. Era um espetáculo tão exagerado que beirava o grotesco, mas ninguém parecia notar. Todos estavam hipnotizados pelo próprio reflexo no luxo, como moscas presas no âmbar de um sonho alheio. Clary avançava pelo salão com passos medidos, um sorriso educado colado ao rosto enquanto cumprimentava rostos conhecidos com um aceno distante. Seus pais reinavam à mesa principal como monarcas em um baile de coroação.
A mãe vestia um vestido longo, daqueles que só se usam quando se quer ser notada, uma peça que Clary reconheceu imediatamente da vitrine de uma boutique em Back Bay, compreendendo sem precisar perguntar, que a fatura havia sido paga com dinheiro que nunca lhe pertenceu. O pai, com um uísque na mão e um sorriso largo demais, parecia um homem que acabará de ganhar na loteria sem precisar comprar o bilhete. Lá está ela, anunciou ele, erguer do copo quando Clary se aproximou. A mulher que tornou tudo isso possível. Ela aceitou o abraço com uma postura impecável, como quem recebe um prêmio que não pediu. Fico feliz em estar aqui, respondeu, a voz tão neutra que poderia estar comentando o clima. A mãe riu, um som agudo e calculado. Acabávamos de dizer como você é generosa, Clary. Um presente para esta família. Nunca vamos esquecer o que fez por nós. Clary assentiu, uma inclinação seca de cabeça. Claro que não. Mais tarde, quando a pista de dança já fervia e o ar pesava com o perfume caro de centenas de frascos abertos ao mesmo tempo, Heather subiu ao microfone. Um silêncio expectante caiu sobre os convidados enquanto a noiva se postava sob uma cascata de orquídeas brancas, o vestido brilhando como se tecido com fios de lua. Ela ergueu a taça, os olhos fixos em Clary do outro lado do salão. Sei que deveria brindar ao meu marido, começou com uma risada que soava ensaiada. Mas antes quero levantar meu copo para outra pessoa. O público conteve a respiração. Heather não desviou o olhar. Para minha irmã, Clary. Você sempre foi a silenciosa, a que abria a mão, a forte. Deu-me mais do que eu jamais mereci. Escolheu a paz em vez do conflito. Permitiu que este dia fosse meu, que este sonho se realizasse. Abriu mão de algo precioso sem pedir nada em troca. Murmúrios de admiração percorreram a sala. Alguém suspirou. Outros assentiram, como se assistissem a um ato de santidade em tempo real. Heather baixou a voz, fingindo emoção. Sei que não gosta de atenção, mas quero que todos aqui saibam. Eu vejo seu sacrifício. Nunca vou esquecer o que fez por mim. Você é a razão pela qual este dia existe. O aplauso irrompeu como uma onda. Todos os olhos se voltaram para Clary, olhares de pena, de reverência, de uma curiosidade doentia por aquela mulher quieta que na versão deles, havia se curvado para que outra brilhasse. Ela permaneceu imóvel, a taça entre os dedos, o sorriso tão sutil que poderia ser confundido com uma careta. Bom, disse a voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Fico feliz que pense assim, Heather, e espero que aproveite cada segundo deste dia. A música, o vestido, o champanhe. Uma pausa. O silêncio se espessou. E quando acordar amanhã, continuou, os olhos fixos nos da irmã, não se esqueça de verificar sua caixa de correio. Por um instante, o mundo parou. Um tremor de incômodo percorreu a multidão, como um vento que antecede a tempestade. Heather piscou, o sorriso congelado no rosto. Então, como uma atriz recuperando o fio da cena, riu alto demais e ergueu a taça novamente, arrastando os convidados de volta à ilusão. A orquestra retomou a música. Os risos voltaram. Clary sentou-se serena, como se nada tivesse acontecido. Porque afinal já tinha dito tudo o que precisava. As engrenagens estavam em movimento. Às 9h02 da manhã seguinte, o interfone da mansão Emerson soou com uma insistência burocrática. Elaine ainda estava na cozinha, o café pela metade, os ecos da festa da noite anterior colados nas paredes como glitter. Robert folheava o jornal na sala de jantar, a gravata afrouxada, os olhos semiabertos, um homem que ainda flutuava na ressaca do próprio triunfo. A casa cheirava a flores caríssimas e champanhe azedo, o vestido de noiva de Heather pendurado na porta do quarto de visitas, esperando ser embalado como uma relíquia. Ninguém esperava por um envelope pardo, entregue por um mensageiro que exigia assinatura. Elaine rabiscou o nome no recibo sem olhar, ainda com o sorriso preguiçoso dos últimos 2 dias. Abriu o pacote com a distração de quem espera um cartão de agradecimento. O sorriso morreu antes que ela terminasse a primeira página. Dentro, empilhados com a precisão de um veredicto, estavam os documentos, uma denúncia formal, um relatório detalhado de fraude imobiliária, uma declaração juramentada de Pamela Rohr atestando que seu selo havia sido roubado, um laudo pericial comprovando a falsificação da assinatura. Havia também prints de transações bancárias, registros da transferência da casa à beira do lago e, por fim, uma notificação assinada por Jessica Cole, advogada de Clary, anunciando ações civis e criminais iminentes. Robert deixou o jornal cair. O sangue esvaiu-se de seu rosto como se alguém tivesse aberto uma torneira. Elaine segurou a borda do balcão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Do outro lado da cidade, outros pacotes chegavam em sincronia perfeita.
Um foi entregue diretamente nas mãos do pai de Tyler, no portão da propriedade dos Morgan. Outro pousou na mesa da organizadora do casamento acompanhado de um aviso: os fundos usados para pagar seus serviços estavam sob investigação. Até o videógrafo recebeu uma intimação para retirar do ar as imagens aéreas da propriedade, agora peça central de um processo judicial. Mas a reação mais imediata veio pouco antes do meio-dia. Clary estava sentada na varanda de seu apartamento, o chá intocado à frente, uma pasta com cópias de tudo que já havia sido enviado ao seu lado. O telefone vibrou. Ela olhou o identificador, Heather, e deixou tocar uma vez antes de atender. Alô? A voz do outro lado da linha era um misto de incredulidade e fúria contida. Você está falando sério? Mandou documentos judiciais para casa no meu dia de lua de mel? Clary girou o copo entre os dedos. Eu avisei para verificar o correio. Isso é insano. Você está destruindo tudo. Tem noção de como isso parece? Do que as pessoas vão pensar? Não me importo com o que pensam, e respondeu Clary, calma. Importo-me com o que é verdade. Podia ter esperado. Podia ter falado comigo em particular. Não precisava nos humilhar assim. Eu te dei chances. A voz de Clary ganhou um fio de aço. Não foi só a casa. Vocês usaram meu nome, meu dinheiro, meu silêncio. E depois me transformaram em adereço para o seu casamento perfeito. Um silêncio. Então, baixinho. Você está arruinando a família. Clary soltou o ar lentamente. Não, Heather. Vocês já fizeram isso. Eu só estou limpando a bagunça. Desligou. Olhou para a tela por um longo momento antes de virá-la para baixo sobre a mesa. À tarde, chegou um e-mail da mãe. Sem assunto. Uma linha só. Precisamos conversar. Podemos nos encontrar. Só nós três? Clary respondeu sem hesitar. Vou, mas não sozinha. No dia seguinte, às 14 horas em ponto, ela entrou em um escritório de advocacia em Cambridge vestindo um terno azul marinho impecável, uma pasta de couro debaixo do braço. Seus pais já estavam sentados à mesa de reuniões, envelhecidos 10 anos em menos de 48 horas. Robert parecia um animal acossado, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Elaine tinha os olhos vermelhos, as mãos trêmulas sobre a bolsa. Jessica entrou ao lado de Clary e sentou-se com a postura ereta de quem já ganhará a batalha antes mesmo de começar. Obrigada por virem, começou Elaine, a voz frágil. Sabemos que está magoada. Clary não disse nada. Deixou que Jessica abrisse a pasta. Não é uma questão de magoa, a advogada falou, folheando os documentos com precisão cirúrgica. É uma questão de crime, fraude imobiliária, falsificação de documentos, acesso não autorizado a contas financeiras. E isso, ela apontou para uma página. É só o começo. Não se tratava mais de sentimentos. Robert pigarreou, os dedos crispando a borda da mesa como se pudesse esmagar a realidade entre eles. Tem que haver uma maneira de resolver isso em família, murmurou, a voz rouca de desespero. Discretamente. Clary finalmente quebrou o silêncio, e quando falou, cada sílaba era uma lâmina. Você teve todas as oportunidades de agir como família. Seus olhos, frios e precisos, varreram o rosto de cada um deles. Em vez disso, agiram como ladrões. Elaine inclinou-se para a frente, as mãos trêmulas entrelaçadas como se rezasse. Se concordarmos em devolver o que tiramos, sua voz falhou. Podemos resolver isso entre nós? Clary trocou um olhar com Jessica. A advogada não hesitou. Abriu a pasta e deslizou um segundo documento sobre a mesa, alinhado com a precisão de um veredito. Este é o cronograma de restituição, anunciou, a voz tão nítida quanto o estalo de uma caneta assinando uma sentença. Inclui a devolução integral do valor da propriedade, multas financeiras e custas legais. Um dedo indicador bateu levemente no papel. Se assinarem e efetuarem a primeira parcela até sexta-feira, pausamos qualquer ação judicial. Caso contrário, ela deixou a ameaça pairar, desnecessário completá-la. O maxilar de Robert se contraiu. Você nos levaria aos tribunais. Clary o encarou por um longo momento, tão quieto que o som da respiração de Heather preencheu o vazio. Vocês já me levaram, respondeu, calma. Só não contavam que eu devolveria o golpe. A família Emerson não se reunia sob o mesmo teto desde o casamento. Mas desta vez não havia taças de champanhe nem arranjos de flores. Os Peterson haviam oferecido sua casa como território neutro, irônico, considerando que também eram vítimas daquilo tudo. Clary aceitou. Era justo. Afinal, eles mereciam testemunhar o desfecho da farsa que os havia arrastado para aquela sala. O ar estava carregado, espesso com a tensão que a presença de Jessica só intensificava. A advogada permanecia sentada ao lado de Clary, a pasta fechada sobre o colo como um aviso silencioso.
Robert e Elaine chegaram primeiro, vestidos com a sobriedade de quem já pressentia a derrota. Heather entrou por último, os olhos baixos, o marido notavelmente ausente, uma covardia a mais para adicionar à lista. Clary não se levantou para cumprimentá-los. Simplesmente abriu a reunião sem cerimônia, a voz firme como aço temperado. Pedi que viessem porque chegou a hora de parar de fingir. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, posicionou um tablet sobre um suporte e tocou a tela. Uma apresentação começou. Simples, metódica, implacável. Primeiro slide, a escritura da propriedade com sua assinatura falsificada em tinta azul escura. Segundo, extratos bancários vinculados diretamente aos fornecedores do casamento. Terceiro, uma declaração juramentada de Pamela Hoare, a tabeliã de Vermont, atestando que seu selo havia sido roubado, sua assinatura forjada. Depois vieram os e-mails, as linhas do tempo, e por fim, um resumo das penalidades legais que os aguardavam caso nenhum acordo fosse alcançado. Elaine permaneceu imóvel, o rosto em chamas. Os lábios de Robert se comprimiram até desaparecerem. Heather parecia à beira das lágrimas, os dedos esmagando um lenço de papel. Clary deixou o silêncio se instalar, denso como chumbo, antes de falar novamente. Eu queria que isso fosse privado. Sua voz não tremia. Dei a todos vocês chances para se redimirem. Não aproveitaram. Jéssica complementou, serena como uma lâmina afiada. Se formos a júri, tudo isso vira registro público. A fraude, o roubo, a manipulação, um sorriso frio. Mas Clary está disposta a oferecer uma última oportunidade para resolvermos aqui. Foi então que Sarah e Mark Peterson entraram na sala, carregando uma pasta amarela entre eles. Elaine endureceu ao vê-los. Sarah dirigiu a Clary um sorriso triste, quase maternal. Não queria dizer nada até ter certeza. Começou suave, mas com uma firmeza que não admitia interrupção. Mas acho que você merece saber a verdade também. Virou-se para Elaine. Você não achou que eu me lembraria de você, achou? O queixo de Elaine se projetou para frente, desafiador. Não acho que este seja o momento para... Trabalhamos juntas no St. Mary's quando nossos filhos eram pequenos, continuou Sarah ignorando a interrupção. Eu era do RH. Você gerente administrativa. Uma pausa carregada. Me lembro muito bem de você. Clary virou-se lentamente para a mãe, os olhos estreitos. Você conhecia os compradores. Elaine baixou a cabeça, mas não houve negação. Não havia mais espaço para mentiras. Eles ofereceram dinheiro vivo, murmurou, como se isso justificasse algo. Nós pensamos. Vocês pensaram que poderiam passar a propriedade como sua, Clary completou, a voz agora cortante como vidro. Contaram com a minha lealdade. Com o meu silêncio. Heather mexeu-se na cadeira, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Até então, não havia dito uma palavra. Mas quando os olhos de Clary encontraram os seus, ela desviou o olhar, quebrada. Sinto muito, sussurrou, a voz tão frágil que quase se perdeu no ar pesado. Clary não se moveu. Não havia perdão em seu rosto, apenas uma aceitação gélida. Você sabia. Não era uma pergunta. Vi um dos documentos. Heather engoliu em seco, as mãos tremendo. Alguns dias antes do casamento, tinha o seu nome. Sua confissão saía em fragmentos. Mas o papai disse que você tinha concordado, que estava tudo resolvido. Eu só precisava que o casamento desse certo. Não fiz perguntas. O silêncio que se seguiu foi uma faca. Precisava que o casamento desse certo. Clary repetiu, cada sílaba um golpe. Não, sinto muito por ter deixado eles roubarem você. Não, tentei impedi-los. Apenas uma confissão conveniente, quando já não havia mais escolha. Jéssica abriu sua pasta e deslizou uma folha impressa sobre a mesa, alinhada com precisão militar. Estes são os termos de Clary, anunciou a voz profissional, mas com um filo de aço. Restituição integral dos $320 mil da venda da casa. 2. Reconhecimento público de que Clary era a legítima proprietária e de que a transação foi fraudulenta. 3. Uma carta de desculpas formal, a ser compartilhada com os Petersos e os representantes legais. 4. Fechamento imediato de qualquer conta financeira aberta ou vinculada ao nome de Clary. 5. Ela fez uma pausa deliberada. Tanto Robert quanto Elaine deverão comparecer à mediação familiar e avaliação psicológica antes de qualquer contato futuro com Clary ser permitido. Elaine arquejou como se tivesse levado um soco. Você quer que a gente faça terapia? Sua voz quebrou. Você armou meu amor por esta família contra mim. Clary não piscou. Vocês usaram o meu contra mim. Calma. Letal. Quero prova de que se um dia eu voltar a falar com vocês, não será como alguém que podem manipular.
Robert parecia prestes a explodir, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Mas não disse nada. Seu silêncio era uma admissão. Heather finalmente olhou para a irmã. Os olhos vermelhos, a voz quebrada. Você me odeia? Clary hesitou. O quarto estava tão quieto que se ouvisse um alfinete cair. Não te odeio, respondeu por fim. Mas não confio em você. Uma pausa. E confiança, Heather, se reconstrói mais devagar do que uma casa. O grupo, com a polidez cortante de quem já tomou uma decisão, sugeriu que Heather se afastasse. Os velhos amigos de pesca de Robert simplesmente o deixaram de fora da próxima viagem de fim de semana. Não houve gritos, nem acusações estridentes. Só o silêncio, aquele tipo de julgamento coletivo que não berra, mas sufoca. De um dia para o outro, eles deixaram de ser os aposentados generosos, os pais dedicados. Passaram a ser aqueles que fizeram aquilo. E o mundo, como sempre faz, reduziu suas vidas a um único erro. Heather, porém, caiu mais rápido. Menos de um mês depois do casamento, Tyler entrou com o pedido de anulação. Os boatos se espalharam como fogo em palha seca, mas a verdade correu ainda mais rápido. Ele nunca havia amado Heather. O casamento fora um cálculo frio, uma peça de teatro encenada para impressionar investidores, para vestir a imagem de Tyler com a respeitabilidade que o nome Emerson um dia teve. Mas quando o processo veio à tona e o sobrenome se tornou sinônimo de escândalo, a fachada desabou. E o pior estava por vir, as finanças de Heather ruíram como um castelo de cartas. A lua de mel extravagante? Paga com o empréstimo pessoal que Tyler nunca pretendeu quitar. Agora, os credores ligavam sem parar, os fornecedores cancelavam descontos prometidos, e o círculo social que antes a invejava ou a elogitava agora se afastava em murmúrios constrangidos. Clary soube do divórcio por uma conhecida em comum. Heather havia se mudado para um apartamento minúsculo na periferia da cidade. Quase não saía de casa. Apagou todas as redes sociais. Na última reunião de família nem sequer apareceu. E quando alguém mencionava o casamento já não era com admiração. Era com um misto de pena e desconforto, como se o assunto fosse um prato queimado que ninguém queria tocar. Clary voltou a Arbor's Rest no final do outono. As folhas ardiam em tons de âmbar e carmim, e o lago repousava liso como um espelho. Ela girou a chave na fechadura da casa que achava ter perdido para sempre e cruzou a porta. O cheiro suave de cedro e memórias a envolveu. Não reformou nada de imediato. Quis primeiro que a casa falasse antes de mudar qualquer coisa. Na primeira noite de volta, sentou-se junto à lareira com uma xícara de chá, observando as chamas dançarem em seus olhos. Pensou no avô, nos verões que haviam compartilhado, na promessa que ele lhe murmurara certa vez: se o mundo virar as costas para você, volte para casa. Ela havia voltado. Não como uma vítima, não como a irmã que sempre ficará à sombra. Voltará como a mulher que recuperara o que era seu, não por vingança, mas por justiça. As reformas levaram tempo, não porque a casa estivesse arruinada, mas porque Clary queria que cada prego, cada demão de tinta, cada detalhe restaurado carregasse um significado. Manteve as tábuas originais do assoalho, aquelas mesmas onde ela e o avô haviam deixado marcas de passos de verão, lixando cada uma com as próprias mãos. Revernizou cais, endireitou a velha catavento, reconstruiu o galpão de ferramentas usando os esboços que Jack rabiscara anos antes no verso de um guardanapo de lanchonete. Quando finalmente recolocou a placa de madeira entalhada à mão sobre a varanda, o nome Jacques Hecht brilhou sob o sol da primavera tardia. A casa já não era um campo de batalha. Era um legado resgatado. Uma tarde, enquanto limpava o sótão, Clary abriu um baú de cedro cheio de cobertores e equipamentos de pesca. Debaixo de um edredom desbotado, encontrou um envelope amarelado endereçado com letra cuidadosa. Seu coração parou ao ler o nome, Clary. Dentro, uma carta datada de 2 semanas antes da morte de Jack. Minha querida Clary, se está lendo isto, é porque a vida ficou complicada. É assim que a vida funciona. Mas lembre-se disto. Esta casa nunca foi apenas um lugar. Era uma promessa, um refúgio para quando o mundo esquecer seu valor. Você não é o que os outros pensam que você é. Você é quem decide ser. Nunca deixe que alguém mais defina seu valor. Não família, não amigos, não o mundo. E se tentarem, volte para cá. Lembre-se de quem você é e comece de novo, com amor. Jack. Clary dobrou a carta devagar e a pressionou contra o peito. Permaneceu sentada no chão do sótão por um longo tempo, os olhos úmidos, mas sorrindo, daquele sorriso que nasce não da alegria, mas de uma verdade quieta, inabalável.